Olá, 705. Vamos para mais uma aula aí, a última, antes da nossa prova. Eu vou falar o último percurso, que é o percurso 12. Então lembrando que vai cair a unidade, a expedição 3 toda, né? Que é o 12, 11, o 10 e o 9, o percurso. Vou botar até no grupo para vocês. E hoje eu vou falar do último percurso. E eu vou mandar a folha-tarefa para vocês também, beleza? E o último percurso fala sobre redes de comunicação. Aí encerra a matéria da nossa T3, beleza? Aí, ó, o que é comunicação, né? No decorrer da história da humanidade, sempre houve a comunicação entre os seres humanos, né? E até mesmo entre os animais. E aí a palavra comunicação, ele vem do latim, que quer dizer comunicativo, tá? Que significa troca de mensagem, ação de transmitir algo, né? Alguma coisa. Só que a gente tem a nossa comunicação verbal, né? Então a comunicação verbal entre as pessoas é o que faz parte do nosso cotidiano, né? No dia a dia. Faz parte, olha lá, como eu já disse, a comunicação é a parte da vida e faz parte do nosso dia a dia. É por meio dela que os relacionamentos com as pessoas, né? E conseguimos também transmitir informações, ideias, desejos, expressar até mesmo respeito ao próximo, questionamento, afetividade, outras manifestações e assim sucessivamente. Saber se comunicar de uma forma eficiente, com clareza e objetividade, com uma boa articulação entre o pensamento e as palavras de uma forma educada, é importante. Por quê? Pois facilita o contato entre as pessoas e promove um bom relacionamento entre elas. Então, cada vez mais, se vocês se comunicarem de uma forma eficaz, de uma forma bem mais dinâmico, certamente o relacionamento com as pessoas, né, interpessoal, vai ser muito bom. Para tanto, a gente precisa ter clareza e o conhecimento, né, das ideias que desejamos transmitir por meio das palavras e mesmo dos gestos do nosso corpo. Às vezes o nosso corpo também transmite uma informação, né? Às vezes só fica falando, mas os nossos gestos também demonstram. Quem não se comunica de uma forma eficiente e educa corre o risco de ser mal compreendido, né, por um conjunto e círculo de pessoas com o qual elas acabam se interagindo, né? Seja na escola, na comunidade que a gente vive, no trabalho, no nosso convívio. Então, quando a gente estiver se comunicando, a gente precisa expressar com clareza, né, para que não fique um mal entendido entre as pessoas. Então, concluindo, vocês têm que saber como se comunicar, como falar com as pessoas. Como que ocorrem as redes de comunicação e integração no espaço geográfico, beleza? É o segundo ponto aí que eu vou falar para vocês, né? Há uma grande diversidade de redes de comunicação que engloba o quê? O telefone, o rádio, televisão, internet, entre outros aspectos, tá? Todos os meios de comunicação são capazes de o quê? De influenciar com essas mensagens. Influenciam na nossa vida no mundo, na formação de valores sociais, o nosso modo de se vestir, o nosso modo de pensar, até mesmo a formação de estereótipos, né, que acaba sendo preconceitos. E outras coisas, daí a importância que a gente tem que possuir conhecimento para podermos discernir o que é verdadeiro ou falso, ou sendo bom ou sendo ruim. Da mesma forma que a gente ela acaba transformando e integra um território de um país, de um estado, de uma região, de um município, algumas redes de comunicação elas exercem uma mesma função. Porém, enquanto as redes de transporte elas locomovem pelas pessoas, mercadorias e redes de comunicação, transportam informações, sons, imagens. Então, galera, a gente tem que entender que quanto mais a gente tem no espaço geográfico, no nosso território, essas informações, né, elas acabam passando muito rápido, né? As redes de comunicação hoje passa o mais rápido possível. Hoje a gente vê pelo WhatsApp, a gente pode falar com qualquer pessoa no mundo, né? Até imagem, tirar uma foto real e mandar para as pessoas. Isso é um método de se comunicar, né? O som, mensagem de voz, hoje ligação de vídeo, a gente em casa, né, ligando para os nossos familiares, a gente tem essa informação. Então, existe uma integração muito grande no espaço geográfico, né, graças a essas redes de comunicação. No passado, galera, a comunicação era feita por mensageiros, cartas, livros, entre outros meios que dependiam diretamente da rede de transporte. Eu peguei a época, os pais de vocês, avós também, que pra gente mandar um meio de comunicação, a gente tinha que o quê? Ligar, né, via orelhão,
que a gente não tinha muito telefone em casa, o celular era muito difícil ter, e muitas das vezes a gente tinha que mandar a carta por escrito, e isso demorava dias para chegar, né? Então, você necessariamente dependia de um meio de transporte, né? Com a evolução das técnicas do meio de comunicação, existem redes exclusivas para a transmissão de informação e até de dados. No caso, a internet, que facilitou nossa vida demais. Senão não teria essa comunicação com vocês se não fosse a internet, né? O rádio, a telefonia, a televisão. A comunicação, ela consegue trazer a informação em tempo real, ou seja, quase instantaneamente. Às vezes demora a questão só de segundos, né? Assim, uma pessoa de uma empresa, de um município do Rio Grande do Sul, pode se comunicar em tempo real com uma outra pessoa, né, no Amapá, ou com outras pessoas até mesmo de outros países, desde que possua uma infraestrutura e tenha uma comunicação disponível. No conjunto dessas redes de comunicação, destacam-se a rede de telefonia fixa e móvel, os satélites de comunicação, a rede de computadores e a internet, que permitem essa integração no espaço brasileiro, assim como a interação com outros países. Hoje, a gente consegue ter uma informação em tempo real, como eu falei para vocês. A informação chega muito rápida para a gente. Então você pode se comunicar com qualquer pessoa do mundo, repito isso. Pessoas, empresas, universidades, centros de pesquisas se beneficiaram amplamente com essa revolução técnico-científica e informacional. Isso foi abordado no percurso 9, né? Esse processo ele tornou possível, por exemplo, né, pela comunicação de tempo real entre pesquisadores sobre determinado assunto ou estudo, permitindo trocas e ideias do mesmo, né, ocorrem em órgãos públicos, empresas, para decidir sobre qualquer assunto. Da mesma forma, você pode entrar em contato com um colega distante, trocar suas ideias instantaneamente sobre o trabalho escolar, convidá-lo para uma festa. Hoje festa não pode, né? Porque a gente está em quarentena. Mas assim, a comunicação com seus colegas pode ser facilmente abordada hoje. Entretanto, o acesso dessas redes de comunicação exige cuidado, da mesma forma que muitos dos seus conteúdos são esclarecidos de outros de formas enganosas, chamadas fake news, né? E muitas vezes difamatórias, da forma que você vai falar, preconceituosas, que pode ser publicada de uma forma mais irresponsável, que a gente costuma dizer isso, né? Então, ó, aqui um computador que vai passar todas as suas informações, né? Auxiliando o uso do computador. Vocês têm aula de informática, vocês têm o acesso à informática em casa, né? Até mesmo o celular traz essa informação muito fácil para vocês, beleza? Então isso é eficaz, só facilitou nossa vida, né? Agora, algumas redes de comunicação no Brasil, a gente viu que no percurso 11 existe uma desigual distribuição espacial, né, entre as redes de transporte no Brasil. Na aula passada eu falei sobre essas redes de transporte. Acaba dificultando esse desenvolvimento econômico e social de algumas localidades, sub-regiões ou até mesmo das regiões. Uma região dividida em partes, seria sub-regiões. Isso acaba dificultando. Isso também ocorre nas redes de comunicação. A falta de infraestrutura de comunicação, por exemplo, não ter cabo, não ter uma torre de transmissão, né, para televisão, de rádio, telefonia, até mesmo celular, satélite, entre outros, acaba sendo muito ruim, né? Então, quanto mais pobre for o lugar, pior vai ser essa comunicação. Beleza? Então acaba acontecendo muito. Ó, em certas localidades, por exemplo, a dificuldade de comunicação com fornecedores e clientes pode impedir pessoas de iniciar o seu negócio. Da mesma forma que a população de localidades que não contam com esse tipo de serviços de comunicação eficiente, pode ter dificuldade de obter o atendimento médico de casos de emergência. Aconteceu até um assunto sobre isso aí, da forma de comunicação, porque muitos têm acesso à internet, mas outros não, e a gente vai ter o Enem agora. Então estavam querendo cancelar o Enem justamente por conta disso, porque alguns alunos, eles não têm internet, e aí como é que eles vão estudar, né? A melhor forma de ter o contato com o professor é através da internet atualmente. Então como é que eles iriam, né, fazer isso? Então está tendo um impasse, né, para saber se vai ter o Enem ou não vai ter, justamente por conta disso, porque tem muitos que não têm esse acesso à comunicação, à internet principalmente, né, nessas localidades mais afastadas. Mas além dos problemas decorrentes à falta de infraestrutura de comunicação, deve-se considerar também a condição das rendas das famílias, que é o fato de alguns serviços de telecomunicações serem pagos, limita o acesso da população de baixa renda. É o que eu acabei de falar para vocês, nem todo mundo tem condição de pagar uma internet muito cara, né? Então, acaba sendo ruim. As redes de comunicação são formadas por estruturas diversas, como cabos, aparelhos telefônicos, antenas, estações de transmissão, entre outros. Uma forma de identificar essa densidade, né, dessas áreas é avaliar o percentual de domicílios atendidos por elas. Aí tem um mapa que mostra justamente isso aí. Olha aqui. Nessa figura 26,
Brasil, os domicílios com acesso à internet, em porcentagem. Quanto mais escuro tiver o mapa do Brasil, maior é o acesso. Agora, se vocês observarem aqui, ó, entre o Nordeste, no Amazonas até tem, Mato Grosso também. Mas se vocês olharem algumas regiões, alguns estados aqui da região Norte ou até mesmo do Nordeste, eles têm uma certa dificuldade. Por quê? A condição financeira acaba sendo um pouco inferior à nossa. Então, isso é um problema. Então, acaba... Por quê? Nem todos conseguem ter esse acesso, né? Então, vocês têm que prestar bastante atenção nisso, que existe uma desigualdade nessa forma de comunicação, porque tem que ser muitas das vezes pago, beleza? Então, qualquer dúvida é só falar comigo no WhatsApp, né? Que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Um abraço a cada um de vocês.